Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Hoje eu recebo o vereador Alberto Barreto, do PRTB, para a nossa edição de novembro. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado e mais um dia aí para a gente debater um pouquinho as pautas da cidade, né? Isso mesmo. Vamos começar falando então sobre saúde da mulher. O senhor enviou um requerimento para a Secretaria de Saúde solicitando algumas informações sobre ações voltadas para a saúde da mulher, né? Isso, nós fizemos aqui, né, no Outubro Rosa, uma audiência pública que a gente debateu principalmente a questão aí do tratamento de câncer, né? E foi levantada ali para a Secretaria de Saúde algumas demandas que estão sendo executadas, né? E uma das questões que levantou é a questão de anticoncepcionais que estava sendo distribuído, né? Aí para Amplanon, alguma coisa assim, se eu não me engano, lá. E a gente questionou para jovens e adolescentes, né? E a gente está questionando exatamente se os pais estão cientes disso, né? Se teve autorização dos pais. Provavelmente sim, mas foi uma dúvida que levantou para a gente. Esse questionamento de que como está sendo feita essa relação, principalmente desse medicamento anticoncepcional, para jovens aí e adolescentes, né? Então, a gente fez um requerimento para a Secretaria exatamente entendendo isso, se esses jovens, quantos receberam e também, principalmente, se tinha autorização dos pais ou não, né? Para fazer o uso desse medicamento, desse anticonceptivo, né? Certo. E outra questão também que a gente levantou, né? O médico falando que existem outros medicamentos hoje usados na quimioterapia, radioterapia, que são muito mais eficientes, mas que são usados na rede privada e na rede pública ainda não tem esse medicamento sendo utilizado. Então, a gente também fez o levantamento de perguntar para a Secretaria se ela sabe quais são esses medicamentos, quanto custa isso, como que a gente poderia, através do governo do estado, né, que o município também começasse a receber esse tipo de medicamento, porque se existe um medicamento mais eficiente, né, por que não a população não está tendo acesso a isso, né? Porque só a rede privada está tendo acesso. Então, a gente questionou também essa questão, porque se a gente está falando de tratamento de câncer, e no caso, câncer de mama, né, que é o Outubro Rosa, principalmente, quanto mais eficiente for o tratamento, são mais mulheres aí que serão salvas, né? Então, a gente está falando de qualidade no atendimento aí à vida das mulheres. Então, a gente levantou esse questionamento, foi na audiência pública. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que a importância de uma audiência, né? Que na audiência vai ser debatidos os assuntos e muitas vezes dali saem outros interesses, outras propostas que podem estar melhorando o serviço público do município. Com certeza, por isso a importância também da população participar, né, estar sempre presente, dando sugestões, participando ativamente, porque esse é um momento, né, de troca de ideias, que outras possibilidades são levantadas também. E outro questionamento que o senhor fez para a Secretaria de Saúde foi com relação à mamografia para mulheres acima de 50 anos, né? Sim, a questão é exatamente essa, porque também foi levantado ali que a questão é a seguinte, assim, a mamografia é feita para mulheres acima de 50, mas o próprio médico falou que existe um número muito grande de mulheres com os 40 anos, a partir dos 40 anos já tem um problema, né? Então, a gente pede aí que seja feito a questão qual a possibilidade da gente mudar isso? Passar a partir dos 40 anos de idade, as mulheres já começar a ter direito de fazer a sua mamografia. Porque quanto mais precoce você identifica o problema e começa a tratar desde o começo, é muito melhor, né? As chances de cura são maiores, né? Exatamente. Às vezes até a própria questão de ter que fazer uma mutilação, de tirar a mama, né? Que para a mulher isso é algo muito, vamos dizer assim, impactante, assim. Então, se você consegue identificar logo no começo, onde você faz um tratamento que evita chegar nesse estágio maior aí, de talvez fazer uma mutilação, ela não vai perder a vida, vai se curar do câncer, mas, né, fica mutilada ali. Então, a gente, se conseguir identificar mais rápido, melhor, né? Eu falo isso porque a minha mãe teve câncer de seio, né? E fez o tratamento, se curou, mas perdeu a mama, né? Teve que retirar. Então, se a gente puder identificar o mais rápido possível, melhor. Todo tratamento que a gente começa no início é a melhor condição, né, de cura no final. Assim, quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, melhor. E cuidar da mulher é cuidar também das famílias, da sociedade como um todo, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Com certeza, porque a mulher é o dono da vida, né? Então, acho que é muito importante a gente cuidar disso, principalmente porque a mulher é o centro da família, né? As mães,
as avós, né? São o centro da família. Então, as pessoas costumam, muitas vezes, aí, dependendo da linha ideológica política, falam de patriarcado. Bom, na minha vida, eu nunca vi patriarcado, eu vi muito matriarcado. Assim? Porque em casa era minha mãe, não que meu pai também não tivesse autoridade, lógico que tem. Mas quem estava em casa mandando, decidindo tudo da família era minha mãe, minha avó, nossa, toda mulata. Assim? Os filhos todos só tomavam decisão falando com ela, né? Então, eu falo para você, eu desconheço esse negócio de patriarcado. E para mim, o que existe é matriarcado. Assim? E acredito que quase todas as famílias são assim. Sempre você tem aquela figura da mãe, a avó, aquela central que comandava a família, né? Então, mas é por isso que é importante a gente cuidar das mulheres. Agora, outra secretaria que também recebeu um requerimento seu solicitando informações foi a Secretaria de Educação, né? Antes mesmo do programa começar, a gente estava falando aqui do calor excessivo, os efeitos que isso traz para a nossa saúde, o impacto no nosso dia a dia, né? A gente sente no corpo mesmo. Como está a situação dos alunos da rede municipal de ensino com relação à oferta de água? Então, a gente fez um questionamento exatamente porque chegou para a gente aí reclamação que algumas escolas o bebedouro não estava funcionando, que tem algumas escolas que tem bebedouro com água gelada, né? Também o bebedouro com água gelada não estava funcionando. Então, nós questionamos exatamente a secretaria nesse sentido, porque num calor desse danado, sem água, fica difícil, né? Principalmente para criança. Assim, então, a gente questionou a secretaria para que nos responda aí como é que está essa questão das águas dentro das escolas, né? Como é que está essa questão do fornecimento de água potável para os alunos? Eu acredito que não seja a maioria das escolas, mas algumas pontuais. E nesse período, principalmente, a gente tem que correr para resolver esse problema, né? Principalmente que hoje a secretaria, as escolas têm ali dentro de cada escola um recurso, né? Que é o PDDM, né? Que é um recurso de um dinheiro que fica direto na escola, em que o diretor está com esse dinheiro na mão exatamente para isso, para fazer pequenos reparos, né? Emergenciais ali. Então, a gente também tem que questionar aí a questão dos diretores dessas escolas, se estão usando esse recurso, né? Por que já não contratou ali a pessoa para ir lá arrumar, resolver esse problema rapidamente e manter as crianças ali com uma condição mínima ali principalmente nesse calor de água, né? Com certeza. Nós até levantamos, né, os requerimentos que o senhor encaminhou. Eles falam ali especificamente da escola Doutor Quirino e na outra é Cecília Matos Pereira, né? Isso. No bairro São Gonçalo. Mas é importante a gente ter esse levantamento de como estão todas as escolas, porque é o mínimo necessário para o aprendizado dessas crianças, né? Nossa, isso aí a base, né? A condição mínima ali de o aluno ter uma boa sala de aula, né, ventilada, num um ambiente quente, com iluminação, né, essa estrutura física mínima ali, e a água é o principal de todos, né? Agora, vereador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor fez uma indicação ao prefeito municipal para que ele conceda a anistia das multas que foram aplicadas por desobrigação das medidas na época do Covid, de prevenção e enfrentamento do Covid. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual é essa proposta, por que foi feita uma indicação para o prefeito. Então, assim, o governo do estado aprovou uma lei que criou essa anistia, né, de isentar as multas durante o período de pandemia. Assim, durante a pandemia foram tomadas algumas decisões, alguns decretos que exageraram, no meu ponto de vista, né? Comerciante que estava tentando abrir seu comércio para trabalhar, tomava uma multa absurda que o cara não consegue pagar até hoje. Ele só estava tentando exercer sua função, o seu direito constitucional de trabalhar, né? Que a Constituição garante para a gente no artigo 5º o direito ao trabalho, né? E a pessoa estava ali a livre iniciativa. E foram desrespeitados todos esses direitos na época com imposição de multas, né? O governo do estado reviu isso aí, revogou, né? Criando uma anistia aí para anistiar as multas dessas pessoas. E a gente, então, fez a mesma coisa, indicando ao prefeito de Taubaté que também faça essa anistia de multas municipais, né? Porque algum estabelecimento em Taubaté que tomou uma multa com base na lei estadual, ele já vai estar anistiado disso, né? Pelo governo do estado. Mas e o comerciante do município de Taubaté que foi multado por um decreto, uma lei municipal, né? Então, a gente pede ao prefeito, indicamos a ele que ele faça essa análise, né, e que mande uma anistia para a Câmara Municipal, que a gente possa aprovar, anistiando esses comerciantes de Taubaté que durante a pandemia sofreram alguma multa aí. Porque no meu ponto de vista, todas essas multas foram ilegais, né? Porque se a Constituição garante você o direito de trabalho, né, que é uma cláusula pétrea que a gente não pode nem mudar por PEC, né, são os direitos fundamentais, né, do artigo 5º,
Como é que um decreto pode tirar esse direito fundamental seu? Né? Foram uns absurdos cometidos durante a pandemia, que a gente entendia a situação da urgência, do risco, mas não tinha necessidade de proibir a pessoa de trabalhar, de fechar o comércio. Poderia limitar o número de ocupação, poderia manter distanciamento, né? E eu acho que vários países que tomaram a decisão desses lockdowns, hoje não fariam a mesma coisa mais, porque viram que não resolveu nada, né? No final das contas, o contágio aconteceu, o ciclo do vírus entrou e saiu, né? Mas causou um prejuízo financeiro gigantesco. Quantas famílias foram destruídas, negócios destruídos, CPFs e CNPJs, por causa de medidas, né, absurdas durante a pandemia, hein? Então, a gente está agora, né? É lógico que na hora do momento, as pessoas têm a tendência, não, tipo, vamos fechar tudo que evita o contágio. Era a ideia que se tinha. Erraram, na minha opinião. Por isso, a necessidade de rever esse erro. Não tem problema nenhum a gente recorrer esse erro, que foi uma medida muito além daquela necessária, e agora tomar a atitude correta de corrigir alguns erros do passado. Né? E, para mim, essa questão das multas, eu acho que é fundamental. Até porque era tudo muito novo, então a gente precisou aprender, né? Desde os cuidados básicos até as medidas que foram impostas. Mas, assim, eu acho que, na verdade, o que não se quis durante esse período é ouvir outras opiniões. Porque quando o cara falava, não, tem que fechar tudo, tem que multar quem está aberto, e alguém falava assim, não, calma, não é por aí, temos outras medidas. Não, você é um negacionista, né? É anti-ciência, assim. E hoje, depois de passado alguns anos, provou-se que essas pessoas talvez estivessem com a razão, estivessem mais dentro da coerência, né? Que deveriam ter sido ouvidas e não foram, assim. Então, é óbvio que ninguém tem bola de cristal para adivinhar o futuro, mas se o debate é amplo e aberto, sem críticas e restrições nas falas, talvez as coisas tivessem caminhado de forma melhor. Eu falo isso porque nas minhas próprias redes sociais, eu já tive várias postagens em falas minhas bloqueadas pela própria rede social, porque não era o discurso aceitável no momento, assim? Era tratado como fake news, como negacionismo e tudo mais. Então, você cerceou o debate durante a pandemia. Só um único lado tinha o direito de falar o que ele achava que era certo, o outro lado tinha que ficar calado, né? Então, eu acho que hoje está mostrando que isso é prejudicial à democracia e à liberdade. Vamos deixar todo mundo falar. Cada um toma as escolhas, as decisões que querem e sofre as consequências das escolhas que fizeram, né? Isso é o princípio da liberdade. E esses comerciantes que foram multados, eles entraram, porventura, na dívida ativa já do município, em caso de não pagamento? A gente não tem esse número de quantos já pagaram ou não pagaram, ou estão devendo, né, a prefeitura, a gente não tem esse número. Mas a prefeitura tem esse levantamento, ela pode se fazer essa análise lá, né? E talvez nem seja um valor tão significativo assim de renúncia de receita, porque a gente talvez não seja até um grande número de multas que a gente teve aplicado na cidade de Taubaté. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os locais públicos aqui da nossa cidade. Está em tramitação aqui na Câmara um projeto de lei complementar para alterar a lei complementar que trata exatamente sobre a ordenação, né, dos logradouros públicos. Sim. Isso se dá em razão do uso dos espaços por parques, circos, outros estabelecimentos ali que, porventura, não estejam fazendo a manutenção necessária do local que eles estão utilizando. Como surgiu essa necessidade? E principalmente aqui a gente tem aqui a parte de dispersão da Avenida do Povo, onde é feita as práticas de aulas de autoescola e que é muito utilizado para parques e circos, né? E o circo vinha para montar a sua tenda e ele perfura totalmente o pavimento asfáltico ali, né, o solo, e depois quando ele sai e vai embora, ele larga tudo estourado o asfalto, entendeu? E causa um prejuízo enorme, porque as autoescolas que usam o espaço, o asfalto tudo fica tudo esburacado, cheio de caroço, buraco, e prejudica os alunos. Nós tivemos que fazer agora, através de uma emenda do deputado Douglas Garcia, num valor de quase R$400 mil para recapear toda aquela e recuperar a área. Então, o que nós estamos exatamente fazendo nesse sentido é um projeto de lei que ele fala o seguinte, que quem for montar alguma coisa no espaço público, ele não pode perfurar e danificar o solo, né, o pavimento, porque o que vai deixar de prejuízo para recuperar aquilo ali é muito maior do que aquilo, às vezes, arrecadou para o município. Então, devem ser montados os circos e os parques, a gente quer isso na cidade, é óbvio, mas tem que ser montados em locais apropriados e quando eles forem montar em algum lugar, não pode causar
dano ao pavimento, né? Porque é muito custoso para a cidade depois recuperar isso aí. Né? Até porque é público, então é de todo mundo, é nosso, a gente precisa preservar para continuar usando, né? É porque imagina a população ter que ficar gastando R$400 mil toda hora para ficar arrumando um pavimento onde foi danificado. A sua assessoria preparou algumas fotos para a gente. É interessante até que os nossos telespectadores vão poder conferir esse local, se o senhor quiser comentar. Então, aí foi já depois de recapeado, né? Agora está sendo feita a repintura do espaço da área das autoescolas, onde é feito aula, né? Então, esse aí, ó, é a parte no início, como estava fazendo o recapeamento, né? O pavimento estava todo danificado ali e dificultava principalmente para as autoescolas, né? Eu fui instrutor durante 22 anos e eu sei qual é a dificuldade de um aluno fazer uma aula num pavimento inadequado, né? Passando num buraco, muitas vezes, lombada, que o aluno, principalmente por não ter habilidade, ele pode se assustar e, ao acelerar ali a moto, provocar um acidente. Isso aí eu falo porque eu já tive vários alunos meus que sofreram acidente, de cair, se machucar, principalmente por falta de controle do veículo, né? E a gente agora tem até uma sinalização ali nesse espaço, né? Isso, então, aquela sinalização que foi feita ali, pintura, é exatamente o mesmo modelo que a do exame, né? Porque os alunos vão ali para treinar para o seu exame, né? Então, um espaço adequado, em boas condições para o aluno, a tendência é melhorar a qualidade tanto do aluno no aprendizado, quanto o resultado dele final também, no dia do exame, né? Então, eu que trabalhei 22 anos ali, não poderia passar esse meu mandato sem tentar resolver esse problema, né? Então, nós já resolvemos o problema do pavimento, já resolvemos o problema da pintura, né? Agora, precisamos resolver o próximo passo, a questão da iluminação do espaço. Né? Banheiro também, é o espaço ali onde tinha banheiro para os alunos usar, porque, por incrível que pareça, né, é um espaço usado por tantas pessoas da cidade, né? Nós temos aí em torno de 30, 40 autoescolas na cidade de Taubaté, deve ter em torno de mais ou menos 600 a 800 alunos mês que circulam nas autoescolas, ou seja, são 800 taubatianos que passam por mês na Avenida do Povo, utilizando aquele espaço para aprender, e não tinha banheiro, por exemplo, né, para utilizar. Então, nós também mandamos o recurso para recuperar aquela área com o banheiro. Então, devagarinho, a gente está melhorando as condições ali, tanto dos instrutores, né, que estão ali trabalhando, os funcionários, tanto também quanto do cidadão que está utilizando o espaço para fazer a sua aula de autoescola e ter a sua habilitação no dia de amanhã. E assim a gente consegue explorar esses espaços públicos, né, com responsabilidade para que todo mundo possa usufruir. Vereador, no dia 1º de outubro a gente teve uma eleição na cidade, que foi a eleição dos conselheiros tutelares. Porém, agora a posse deles está sendo impugnada na Justiça. Em que pé que está e qual foi a moção que o senhor apresentou em apoio a esses conselheiros? O que aconteceu é o seguinte, o Conselho Tutelar, a gente sempre pôde votar para escolher os conselheiros tutelares, mas a população não sabia disso, né? E a importância que é o conselheiro tutelar. E aí o que acontece? Houve uma grande mobilização da população nesse sentido de, bom, se a gente pode votar, eu não sabia disso, quem que são esses candidatos? Como que eu posso escolher um bom candidato? A população se despertou para essa questão, por esse ato cívico, né? De direito da população de escolher quem vai representar, não seja só como vereador, mas também descobriu o que agora pode fazer no Conselho Tutelar. E muitas pessoas se uniram para isso, né? E aqui em Taubaté, nós até batemos o recorde de votos, né? Que ali teve pessoas mais votadas. E o que acontece? Alguém, por algum motivo, não sei quem foi, resolveu que ia fazer um postzinho, um panfleto, com a foto das pessoas e qual a ligação que ela tem com cada denominação religiosa. Essa aqui é da igreja adventista, essa aqui é da igreja Apoema, e foram colocando ali e divulgou aquilo, né? Mas o candidato, ele não tem controle sobre isso, que as pessoas estão usando o nome dele, a foto dele, e qual igreja ele... E nem ele estava fazendo campanha baseada nisso. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, vota em mim, né? Mas alguém fez essa ligação. E alguém denunciou isso, dizendo que estava montando-se uma chapa de grupos evangélicos, sei lá, cristãos, para se eleger. E com base nisso foi entrado com uma impugnação na candidatura deles, né? E a Justiça deu uma determinação de suspender a posse deles agora, né? Eu acho que não, primeiro, não deve ser punido essas pessoas, porque elas não têm controle do que as pessoas fazem com a imagem delas, né? Foi ela que foi lá e pediu para fazer? Foi ela que fez e divulgou na rede social dela? Não foi, foi outra pessoa. Né? E são pessoas que foram eleitas pela população. A gente não pode
pegar 8 pessoas, as mais votadas da cidade, para o conselho e tirar elas desse pleito e dar a posse para quem não teve voto suficiente para isso, né? Porque a gente está desrespeitando a vontade popular, né? A democracia se faz exclusivamente pelo voto da população. Democracia é exatamente isso, é o poder do povo. Demo vem de demi, de povo, povoado. Cracia, poder, ou seja, poder do povo, né? Então, se o povo não vota, não é democracia. E quando o povo vota e o voto dele não vale, não é democracia, né? Se houve algum candidato que houve alguma questão irregular, pode ser punido, como, por exemplo, na Justiça Eleitoral, se aplica uma multa, mas não impede o vereador de tomar posse, por exemplo, porque ele foi eleito pelo povo, a menos que ele tenha cometido um ato grave, que aí realmente cabe a impugnação da candidatura dele. Mas eu não vejo, porque não tem responsabilidade do candidato, né? Não foi ele que fez a postagem, assim. Então, a gente espera que a Justiça dê a posse a essas pessoas, mas a gente precisava fazer uma moção de apoio para dar transparência nisso. Porque a gente sabia que tinha acontecido, mas a população não está sabendo, ninguém está sabendo o que está acontecendo, né? E talvez vai ficar estranho para a população, mas eu votei naquela pessoa, a pessoa foi eleita, por que ela não tomou posse? As pessoas não iam saber o motivo por que ela não estava tomando posse, né? E em São José dos Campos também nós tivemos o caso da conselheira mais votada do Brasil, que teve 7 mil votos, né? A Rosana Rabelo, que teve 7 mil votos, e lá não foi da Justiça, lá foi o Conselho da Criança e Adolescente, que faz todo o processo de eleição, que impugnou a candidatura dela também, porque, segundo parece, um pastor usou a imagem dela, não sabe-se quem é o pastor, a denúncia não sabe quem é o pastor nem nada, mas que usou a imagem dela e fala, nossa, a menina parece muito boa, deveríamos votar nela para conselheira, tal. Ou seja, ela não estava no local, ela não pediu isso para o pastor não é amigo dela, as pessoas não sabem nem, o pastor não sabia nem de que igreja que ela era, né? Parece muito boa, é de alguma igreja, parece que essa igreja aqui, a gente deveria votar nela. E essa é a imagem desse vídeo, foi usado para impugnar a candidatura dela. Nós estamos falando de 7 mil votos sendo desrespeitados. 7 mil pessoas saíram da sua casa no dia, foram até lá, e é um voto facultativo, não é obrigatório. Então, a pessoa se dispôs a sair de casa para essa finalidade e tem que ser respeitado esse voto. Né? Na segunda-feira, o senhor participou de uma caminhada que foi em São José dos Campos. Inclusive, a gente tem algumas fotos, eu vou pedir para passar, o senhor pode ir comentando. E, nessa ocasião, foi citada essa questão dos conselheiros também, Sim, né? Então, o que acontece? Nessa marcha, né, esse aí é o pastor Cláudio Apolinário, de São José dos Campos, manda aqui um abraço para ele. Ele me fez o convite para participar, junto com ele lá, dessa marcha pela vida, né, contra o aborto e contra a liberação das drogas, né? Então, eu estive lá participando, essa aí é a Preta, né? A Paula, que é também lá de São José dos Campos, uma grande amiga. E aí estava também a participação do vice-governador, né? O Felício, ex-prefeito de São José dos Campos. Também estava presente o prefeito de São José dos Campos, né? E nessa marcha aí também está o prefeito ali, Anderson, né? E nós fizemos essa marcha lá, fui convidado, fui com muita satisfação participar. E nessa também foi falado sobre essa questão da Rosana Rabelo, né, que foi a candidata mais votada de São José dos Campos e que teve a sua candidatura impugnada. Foi uma marcha muito bonita, bastante gente participando, né, dizendo exatamente que a população de São José dos Campos, ali no caso, especificamente, estava dizendo não à liberação das drogas e não ao aborto, né? E voltando mais uma vez, Constituição Brasileira diz, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, diretamente ou por seus representantes eleitos. Então, o poder é do povo, que quando ele elege alguém, ele transfere esse poder para que essa pessoa o represente. Quem que recebe voto? Prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da República, governador. São essas pessoas que são detentoras do poder emanado pelo povo, né? E é através dessas pessoas que a legislação será feita através das câmaras legislativas, como é o nosso caso aqui, a Câmara Municipal. Então, não pode o STF, porque o Congresso não quer legislar sobre o aborto, o STF ir lá e fazer uma legislação. O STF querer dizer se permite o aborto ou não permite o aborto. Não é o STF que vai dizer se pode liberar droga ou não. Porque se a Câmara dos Deputados não quer deliberar sobre o assunto, já é uma deliberação. Eu não quero discutir isso, porque a sociedade não quer discutir isso. E aos deputados que representam a vontade popular, né? Então, essa manifestação foi exatamente para isso, para mandar um recado que
o povo não quer, né? E que o STF deve respeitar a vontade popular, assim, e não... Porque esse ativismo judicial é prejudicial, assim. Porque o Congresso não quer legislar, então eu, porque tenho a caneta como juiz aqui, vou dar uma determinação, né? Vou fazer um julgamento que vai gerar uma jurisprudência e aí nós liberamos, né? Isso é prejudicial à democracia, né? Se algum juiz, algum ministro do STF acha que ele quer legislar, é fácil, é só pedir para sair do cargo, se candidate, se eleja, e lá dentro do Congresso, sendo um dos 513 deputados ou um dos 81 senadores, apresenta o projeto. E se ele tiver apoio dentro das casas, ele vai conseguir aprovar o projeto dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós somos 19 vereadores nessa casa. Um projeto de lei, o vereador, ele vai apresentar. Tem que passar por todas as comissões, receber os pareceres. E depois ele tem que convencer os demais vereadores que votem favorável ao projeto dele, né? E aí vai ser aprovado o projeto. Isso de forma democrática. Agora, o que não pode é um órgão externo, que não é legislativo, querer impor a essa casa que vote alguma coisa, ou porque essa casa não quer votar, ele vai lá e faz um tapetão para que ele consiga os objetivos dele. A democracia não funciona assim. São pautas importantes para a sociedade e com relação à eleição dos conselheiros tutelares, a gente quer continuar acompanhando porque é importante não somente ir lá votar, mas também acompanhar o trabalho que é realizado por esse importante conselho que atua em defesa das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Com certeza, absoluta. Né? E a população escolheu quem ela quer que cuide disso. E isso que tem que ser respeitado. A população saiu de casa, foi das urnas e escolheu. Eu quero que essas pessoas cuidem das crianças e adolescentes. Essa voz da população tem que ser respeitada. Vereador, quero agradecer mais uma vez a sua presença por todas essas informações, esclarecimentos. Eu te encontro num próximo programa. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de novembro, com o vereador Alberto Barreto, do PRTB. Você pode rever este e outros programas aqui durante a nossa programação ou através das nossas plataformas digitais. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.